Agora nós veremos a atenção especializada. A atenção especializada, né, ela faz parte tanto a média quanto a alta complexidade. Então, ela se contrapõe à atenção básica por conta da densidade tecnológica que a gente tem na atenção especializada. Essa atenção hospitalizada, sempre lembrando, né, que a gente tem a atenção básica, que vai encaminhar para a média e para a alta complexidade, mas hoje a gente não utiliza mais essa organização piramidal e prefere utilizar o sentido da organização em redes de atenção à saúde. Então, a gente tem a rede de atenção à saúde com a atenção primária à saúde no centro e a atenção primária à saúde que vai encaminhar as pessoas sendo atendidas para a unidade base, para o CAPS, para um hospital, para um ambulatório, para fazer uma pequena cirurgia e assim por diante. Então, nesse sentido, a gente vai ter a organização que a gente chama de linhas de cuidado, né? O usuário, vai ser atendido na atenção básica, né? Mas ele também vai ter todo o apoio dos serviços de diagnósticos também, por exemplo, os medicamentos, né? As especialidades médicas e outros serviços, por exemplo, como de internação, e assim por diante. Então, a atenção especializada, ela tem um conceito de delimitação da atuação baseado na sua densidade tecnológica, delimitado, então, a partir da atenção básica, né, aquilo que não é oferecido na atenção básica. Ela vai ter uma oferta regionalizada e hierarquizada, e ela é pautada no que a gente chama de economia de escala. Então, lembrem que a oferta regionalizada é o seguinte: a gente tem a região da Grande Florianópolis. Então, não é um município de Angelina ou de Rancho Queimado que vai ter um hospital, um médico oftalmologista, um cardiologista, um urologista, um ginecologista e assim por diante. Não daria para um município dar conta disso. Então, essa oferta é numa região. E daí, essa oferta numa região vai ser pactuado quando a gente vai ter ali as comissões gestores, por exemplo, bipartite, que é os municípios, né, ou as comissões regionais, com a Secretaria Estadual da Saúde, e vai definir os fluxos de atendimento. Então, essa oferta é regionalizada nesse sentido. E ela é hierarquizada porque ela vai precisar do encaminhamento da atenção básica, por exemplo, para média complexidade. E a gente chama de economia de escala, que é justamente esse princípio de economizar e de produzir mais efeitos num determinado território, de modo com que eu não vá precisar ter, por exemplo, dois aparelhos de tomografia, um em cada município, um em Angelina e um em Rancho Queimado. Não vai fazer sentido, né? Então, eu tenho um ali em Santa Maria da Imperatriz, por exemplo, que vai abranger toda aquela região, por exemplo, né? Então, a gente vai economizar, que a gente chama de economia de escala. E outro exemplo de economia de escala é colocar, por exemplo, toda essa média e alta complexidade num mesmo espaço. Quando a gente vai no Hospital Regional de São José, que é o Hospital Miranda Gomes, né? Ali no Hospital Regional de São José, a gente vai ter aquele ambiente físico, tem várias coisas ali dentro. Primeiro que são dois hospitais ali dentro, né? O prédio comporta, é o mesmo prédio, mas a gente tem o Hospital Regional de São José e tem o Instituto de Cardiologia, que é separado, são dois CNPJ separados, são dois diretores clínicos separados, né? Mas estão no mesmo prédio. O Instituto de Cardiologia está no terceiro andar, por exemplo, e em parte do quarto andar, né? E a gente vai ter ali os ambulatórios. Então, a gente vai ter ambulatório da cardiologia, a gente vai ter ambulatório que vai estar no Instituto de Cardiologia, mas no mesmo prédio, ambulatório de oftalmologia, ambulatório de vascular, né? Fazem cirurgias vasculares, por exemplo. Vai ter vários outros ambulatórios, inclusive hospital dia, né? Fazem hemodiálise, as pessoas vão e ficam lá, passam o dia, mas não se internam, e tem
o serviço de urgência e emergência, que é o serviço que é de porta aberta, digamos assim, todos podem entrar. Na unidade básica também é de porta aberta, todos podem entrar no sentido de ser atendido. Na atenção ambulatorial já não, né? E no hospitalar também não, tem que ser encaminhada pelo ambulatório, ou encaminhada pela unidade básica, ou encaminhada pela serviço de urgência e emergência. Então, vejam, esses que eu falei, tem todos eles no mesmo prédio, que fica no Hospital Regional de São José. Mas ali, então, a gente tem unidade básica, básica não, desculpa, tem ambulatorial, tem hospitalar, tem urgência e emergência, e tem 2 hospitais no mesmo prédio. Então, isso é uma economia de escala, né? Melhor a gente ter tudo ali no mesmo prédio do que ter cada coisa separada ao longo do tempo, ao longo dos espaços, né? E assim fica mais econômico e viável. A atenção especializada, ela tem algumas características, que ela tem um público-alvo, é a parcela da população que vai necessitar aquele serviço naquele dado momento. Aqui, os usuários se deslocam até o serviço, diferente da atenção básica, que muitas vezes as equipes também se deslocam às pessoas para fazer o cadastro das famílias, por exemplo, né? A responsabilidade aqui é pontual, é restrito ao atendimento daquele problema naquela hora e vai fazer o encaminhamento, diferente da atenção básica, que é responsável pelo cuidado longitudinal, né? Que a gente diz assim, vai acompanhar ao longo do tempo. O financiamento aqui é por procedimentos realizados. Fez tantas cirurgias, vai receber tantos. Por exemplo, a pessoa é de Palhoça e ela foi atendida no Hospital Celso Ramos. Então, ali vai ser feito uma autorização de internação hospitalar, uma AIH, e que é o que a pessoa fez de consultas, de exames, de cirurgias, e essa conta vai para um município de Palhoça. Quem paga é o município, né? Então, por procedimento. E deve estar articulado com a atenção básica, né? Que é justamente o que a gente chama de sistema de referência e contra-referência. Eu encaminho para a especialidade e eu volto depois para a unidade básica para ser atendido ali. Realizada em diferentes espaços, tanto público quanto privado, porque muitos dos serviços o SUS não tem, e daí ele compra no mercado privado, e esse é um grande problema, ao meu ver, no nosso sistema. Por quê? Vejam que na Inglaterra e no Canadá, assim como em outros países, né, mas pegando esses 2 exemplos, o que é mais caro está na mão do Estado. Por exemplo, os hospitais, né, e esses atendimentos, tomografias, enfim. E aqui, boa parte está no privado. Claro que a gente tem muitos hospitais que fazem prestação pelo SUS, né? Como, por exemplo, o Hospital de Itajaí, Marieta Conder Bornhausen, é um hospital filantrópico das irmãzinhas, se eu não me engano, da Imaculada Conceição. Da mesma forma, o Hospital de Tubarão. Da mesma forma, um hospital lá de Joinville, ou de Brusque, que é um hospital evangélico, né? Protestante. E assim por diante. Então, são hospitais filantrópicos. A gente vai ter grandes hospitais que nascem da comunidade, como a Beneficência Portuguesa, como o Israelita dos Judeus, né? O Albert Einstein, que é famoso, como Moinhos de Vento, no Rio Grande do Sul. E a gente tem aqueles hospitais que são privados. Agora vejam, o que acontece que eu acho complicado de se resolver. Se a pessoa tem plano de saúde privada e for atendida no SUS, o SUS não cobra, né, o serviço do plano privado. Então acaba que o SUS, né, ele vai comprar do privado e muitas vezes vai se servir para o privado também. Enfim, a gente tem então na atenção especializada os atendimentos clínicos especializados, né, os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e os serviços de urgência e emergência. Então, a gente vai ter o nosso serviço de urgência e emergência relativamente bom, poderia ser melhor ainda, né? Mas é relativamente bom. Veja que a gente tem aqui, ó, por exemplo, se você for atendido, sofre um acidente,
lá na 282, muito possivelmente não vai ser a Unimed que vai buscar vocês, né? Vai ser o SAMU. A atenção especializada é dividida em média e alta complexidade, e ela é definida principalmente pelo uso e pelo seu custo, intensidade de uso e custo, né? Ela tem uma fundamental capacidade regulatória, por exemplo, o que é oferecido, o que não é oferecido, quanto que é consultado, quantas cirurgias são feitas, né? E a gente tem aí uma ampliação da oferta do aporte tecnológico. E essas questões tecnológicas também é um desafio para os sistemas de saúde universal, como é o SUS. Por exemplo, a incorporação de novas tecnologias, né? A gente sempre está criando novas tecnologias e novos, seja de medicamentos, de procedimentos. E a incorporação dessas novas tecnologias no sistema público de saúde, seja aqui, seja na Inglaterra, em qualquer lugar, ela é complicada, porque muitas vezes esse desenvolvimento tecnológico é para ganhar dinheiro, né? A gente, na área da farmácia, você já deve ter ouvido falar o Me Too Drugs, aquelas drogas que não aportam novos benefícios terapêuticos se comparados, né, com as drogas base, mas que eles fazem uma jogada para aumentar o direito de não ter, de vender aquele com a... tem um nome específico que agora me fugiu. Para ampliar, né, a patente daquele medicamento, né? Então, a atenção especializada é baseada na oferta, e é isso que é um pouco complicado. Eu tenho 100 consultas de oftalmologia, mas eu tenho 300 pessoas que precisam. Então, às vezes é complicado por aqui, porque não é baseado, muitas vezes, na necessidade. É isso que a gente precisa também ampliar no SUS. A incorporação de atenção tecnológica é um desafio, como havia falado, né? Muitas tecnologias, elas acabam, às vezes, sendo desnecessárias, isso é complicado, a gente ter esses parâmetros, né? Insuficiência de parâmetros técnicos, elevado custo, baixa regulação da oferta existente. O que é a regulação, né? A regulação é quando a gente tem vários tipos de regulação. Regulação da oferta, por exemplo, todas as unidades básicas de saúde vão encaminhando para média e alta complexidade, muitas vezes. E às vezes não precisa, mas eles encaminham porque tem que atender 4.000 pessoas, tu não tem tempo, e eles acabam por encaminhando. E daí tem a regulação, que são profissionais de saúde que vão lá ver se aquilo realmente precisa, se é de fato necessário, né? E faz essa regulação do serviço. E tem uma regulação maior quando a gente fala, por exemplo, a Agência Nacional de Saúde é uma agência reguladora dos planos privados, né? Anvisa é uma agência reguladora dos medicamentos, dos produtos, dos serviços, né? E a atenção hospitalar, ela é caracterizada pela oferta de serviço de saúde que tem regime de internação, tem prestação dos cuidados de pacientes internados nos leitos durante 24 horas do dia. Então, se não tem internação, não é atenção hospitalar. Claro que tem os chamados hospitais dia, que você fica o dia todo lá, fazendo, por exemplo, hemodiálise, por exemplo, né? E a gente tem as classificações. A gente tem segundo porte, hospitais de pequeno porte, de até 50 leitos, médio porte, 51 a 150 leitos, grande porte, 151 a 500 leitos, e capacidade extra, acima de 500 leitos. Para a economia de escala e a economia financeira, o ideal é que a gente tivesse hospitais de grande porte, né? Porque fazer uma fusão desses hospitais de pequeno porte. Não faz sentido a gente manter hospitais de 50 leitos nesses municípios pequenos. Só é muito mais caro, né? Então, vale mais ter um hospital de grande porte regional para que ela atender a região daquela localidade. Segundo o perfil assistencial, a gente tem hospitais de clínicas básicas, hospital geral, hospital especializado, por exemplo, o Instituto de Cardiologia, hospital de ensino e pesquisa, por exemplo, o HU, Hospital Universitário, né? Os hospitais, geralmente, são assim como a atenção básica geralmente é de responsabilidade dos municípios, os hospitais geralmente é do Estado. Mas, claro, o HU é federal, né? E muitos hospitais são filantrópicos que são comprados os seus serviços do SUS.
E sobre o regime de propriedade, tem hospitais públicos, por esfera do governo e modalidade jurídica, então tem o HU é público, o Regional de São José é público, o CEPOM é público, né? O EMOS, que não é um hospital, mas é um serviço público. Agora, veja, CEPOM, né? Ele é uma instituição diferente do HU, né? Até de financiamento e tudo. E temos os hospitais privados, que têm ou não fins lucrativos. A atenção hospitalar, ela começa lá na Idade Média, principalmente na evolução da era cristã. Era o local que era levado para as pessoas que iam morrer, né? Ficavam com os hospitais, primeiro era um lugar para a pessoa morrer, geralmente, não era bem um lugar de cura e tratamento, né? Então, tinha o isolamento dos indivíduos que necessitavam de alguns cuidados e que muitas vezes ameaçavam a própria coletividade, porque poderiam trazer doença para os outros. E ele foi sendo desvinculado, ele era desvinculado dessa prática médica e era um espaço religioso. Mas a partir do século XVIII, começa a se ter a atenção aos pobres como uma responsabilidade do próprio Estado, e aquilo que era o lugar de morte passa a ser o nascimento de um lugar de clínica, né? E passa a ser um lugar onde tem intervenções médicas, e passa a se ter o controle do ambiente, passa a se ter uma atenção ao doente, e aí vai nascer os hospitais. Por isso que a gente tem muitos hospitais como cristãos, né? Hospitais católicos, hospitais evangélicos, por exemplo, o Hospital de Caridade, aqui em Florianópolis, né? Que de caridade hoje ficou só o nome, mas atende o SUS também lá, né? A gente vai ter atenção hospitalar, a tendência mundial, a gente ainda tem orientação da formação dos profissionais de atenção à saúde muito hospitalocêntrica, muitas vezes, alto custo financeiro. A gente tem algumas reformas para integrar o serviço de saúde com maior ênfase na prevenção e promoção e deslocar esses atendimentos para ambulatórios, hospitais de dia, ou mesmo para atenção domiciliar, né? Então, muitas vezes, agora a gente tem um programa de atenção domiciliar que passa essas pessoas a serem atendidas em casa, né? E ter os aparelhos e uma equipe que vai em casa e não ficar ali no hospital, por exemplo, como é o caso de alguns cuidados paliativos, né? A redução na internação, nas internações em leitos agudos e psiquiátricos, essa a gente teve algumas tendências que são tendências mundiais, principalmente por conta da ampliação dos programas de prevenção e de promoção da saúde, que é muito feito na atenção básica. E aqui, só para a gente ter uma ideia, o número de estabelecimentos e de leitos em 1976 e 2009. Estabelecimentos hospitalares em 76, a gente tinha 960 públicos e 4.351 privados. Então, vejam, isso aqui em 1976, né? A gente tinha 5.300 estabelecimentos. Em 2009, a gente passou, que aqui já tem SUS, 2.839 estabelecimentos hospitalares públicos e 4.000 privados. A gente conseguiu diminuir bastante dos hospitais privados, né? Vejam, era uma medicina privada que a gente tinha, mas a gente ainda tem, no Brasil, a maior parte daquilo que é mais caro está ainda nas mãos do privado. Como eu falei, na Inglaterra, na Suíça, tudo é hospitais, nos lugares onde tem o sistema de saúde público. A Suíça não tem bem certeza a quantidade de lá, mas a Inglaterra, a maior parte, a Alemanha, a maior parte é hospitais públicos, né? E aqui a gente tem essa questão. E de leitos, nós tivemos nos hospitais públicos 119 mil leitos em 76, e vejam, não aumentou quase nada, né? 152, né? Não aumentou quase nada. Por quê? Porque aumentou a atenção básica drasticamente. Ou seja, a gente não precisa de mais leitos hospitalares quando a gente tem mais atenção básica. E veja, no privado também. No privado, inclusive, diminuiu. No público aumentou, no privado diminuiu.
Por quê? Porque eles veem também que não é tão necessário alguns números, né? Quando a gente tem uma atenção à saúde voltada ao modelo hospitalocêntrico, a gente vai ter mais leitos, vai ser mais caro. Quando a gente tem mais voltado na atenção primária, vai ter menos leitos, vai ser menos caro e vai ser melhor para uma população, porque vai prevenir os problemas e chegar no hospital com problemas realmente sérios. Se fosse ao contrário, a gente vai ter agudização dos nossos problemas, às vezes até dos crônicos, e vai ser atendido aqui, né? Então, quando a gente observa as campanhas, os políticos dizem, temos que construir novos hospitais. Não é a necessidade do nosso país, né? É fortalecer a atenção básica. E aqui, só para a gente ver uma taxa de internação por 1.000 habitantes, a gente tem aqui a média no Brasil, aqui a gente tem essa cor azul 2012, depois aqui 2011, 2010, o vermelho 2009 e o azul forte 2008, né? Então, veja, o Brasil, de forma geral, de 2008 a 2012, caiu, né? A taxa de internação hospitalar. A região sul ainda tem maior taxa de internação hospitalar se comparada às outras regiões por 1.000 habitantes. E a região sudeste, que tem a menor taxa de internação hospitalar e decaiu, né? Então, ainda tem aqui, ó, sul e centro-oeste uma grande taxa de internação hospitalar.